Olá, queridos, estamos voltando aqui em nosso canal, mais uma aula muito especial de História. E vamos hoje falar sobre um evento que marca a modernidade de maneira muito profunda, que é o renascimento cultural e científico que ocorre nesse período. Fique conosco aqui e aprenda mais sobre esse contexto tão importante da história mundial. Meus queridos, voltando aqui na aula, a gente vai entender agora alguns conceitos importantes sobre o que foi o Renascimento. Primeira coisa, nós temos que entender que o Renascimento, ele marca uma mudança de mentalidade. Nós vimos em aulas anteriores que na Idade Média, a transição da Idade Média para a modernidade, hoje alguns historiadores pensam e observam criticamente que houve sim muitas rupturas, mas também muitas permanências. Que a Idade Média não é só aquela ideia de Idade das Trevas que se falava, mas que houve um período sim de produção científica, cultural, mas obviamente que a grande massa europeia, que as cidades europeias eram muito influenciadas por uma perspectiva mística, religiosa, que gerava alguns atrasos no conhecimento, na cultura do povo ocidental, da Europa Ocidental. Por isso consideramos que o Renascimento ele marca sim uma mudança de mentalidade, uma nova perspectiva sobre as ciências, sobre as artes, sobre todas as formas de produção cultural desse período. Nós temos que entender que o Renascimento ele foi um movimento de grande produção artística, de grande produção científica. Foi um movimento cultural iniciado na Europa no século XV, principalmente na Península Itálica. Esse movimento cultural ele começou no século XV, principalmente na Península Itálica. Lá vai ser o berço de todo esse movimento renascentista. Esse movimento ele vai contribuir muito para o sentimento ou para o espírito crítico, que era tão necessário diante de uma sociedade muito manipulada pela dogmática religiosa, manipulada pelas doutrinas cristãs impostas pela Igreja Católica. Os renascentistas consideravam o período anterior à Idade Média um período de trevas, um período de escuridão, um período de ignorância, o chamado teocentrismo medieval, que tudo se justificava na perspectiva de revelar ou de apontar os interesses da Igreja, os interesses de Deus, e essa perspectiva teocêntrica era muito criticada pelos pensadores, por aqueles que desenvolviam as suas obras, que desenvolviam a ciência no século XV, vão começar a se opor fortemente aos conceitos teocêntricos da Idade Média. Esse período de trevas era chamado, associado por alguns pensadores renascentistas como uma noite de 1000 anos, fazendo referência ao período de escuridão que era a Idade Média. Por isso que o Renascimento ele tem como proposta nascer novamente na Europa, renascer na Europa, toda aquela perspectiva da cultura clássica, da antiguidade clássica. E nós sabemos que na antiguidade clássica era diferente do contexto medieval, por quê? Porque havia um valor não simplesmente ao conceito ou à ideia de Deus, um ser que governa tudo, mas na cultura da antiguidade clássica havia muito valor ao que o homem produzia, as esculturas que mostravam os detalhes da afeição humana, tudo era voltado para os prazeres, para a intenção, tudo era voltado para o homem. Por isso que os renascentistas eles fazem questão de resgatar o que a gente chama de antropocentrismo, a ideia do homem ser o centro da pesquisa, da ciência, do saber, o homem ser o centro das coisas. O movimento ele traz consigo muitas inovações para a Europa. O movimento traz consigo muita mudança. Na Península Itálica houve um despertar para o comércio, houve um despertar para novas mentalidades quanto às estruturas que existiam naquele período. Então o Renascimento vai contribuir sim para um pensamento crítico e vai influenciar a política, a economia. Por exemplo, o comércio, que vai ter uma grande dinâmica na Península Itálica. A invenção da imprensa, a gente vai ver os mecenas também, que eram reis, pessoas ligadas à igreja, financiando essas obras de arte, financiando a ciência. Alguns historiadores também apontam que essas pessoas que vão desenvolver muitos saberes na Península Itálica, que vai promover esse crescimento cultural, que vieram também do contexto do Império Bizantino. Eles migram para a Península Itálica e muitos artistas intelectuais eles vão cooperar para essa nova mentalidade na Europa,
para esse renascimento, essa nova maneira de pensar a ciência, pensar as artes, pensar a literatura, e eles vão dar um grande up, né? Um grande crescimento nessa nova mentalidade europeia. As principais cidades que desenvolveram essas atividades renascentistas, científicas, culturais, Milão, Gênova, Veneza, essas foram cidades importantes nesse processo de expansão cultural, expansão científica. Nesse resgate da cultura greco-romana, a gente vai ver também o humanismo, né? Que é colocar o homem, de fato, acima das perspectivas dogmáticas religiosas. Era exatamente a exaltação do homem e da natureza em oposição ao sobrenatural, em oposição à igreja, em oposição a essa dogmática muito forte medieval. O antropocentrismo seria colocar o homem no centro do universo, no centro das coisas, como sendo a suprema criação de Deus, colocando o homem no centro em contraposição da religião. Uma das bases para o Renascimento foi a razão. E a razão é exatamente isso, é o homem na busca pelo conhecimento, o homem na busca, experimentando, observando, enxergando os fatos, não justificando-os só na perspectiva da fé, mas buscando racionalmente, através do experimento, através da investigação, através da ciência, saber os conceitos, saber os rumos, saber tudo que envolve a natureza, a sociedade e suas complexidades. Eles também têm como base o experimentalismo, e caminha junto racionalismo e experimentalismo, porque o experimentalismo é experimentar para ter noção, para ter confirmação, é o observar, é o analisar cientificamente. Isso também é uma das bases do Renascimento. O individualismo também é uma das características fortes do Renascimento, na ideia de que do respeito absoluto e total aos desejos, respeito total e absoluto às compreensões, à forma que cada um e que cada indivíduo enxerga, e também as características individuais de cada ser humano. O hedonismo também foi uma das características importantes do Renascimento. O hedonismo que defende essa busca pelo prazer, o prazer a qualquer custo, ser feliz a qualquer custo. Isso parte muito dessa perspectiva humanista, antropocêntrica, né? O homem buscar o seu prazer, o homem buscar os seus desejos a qualquer custo. Isso se contrapunha à Idade Média, que quando você tinha algum desejo que alimentava o seu ego, a sua carne, isso era um pecado mortal que gerava flagelação, ou autoflagelação, isso gerava mortificação, isso gerava um conceito de você reprimir esses desejos. O naturalismo também é uma questão muito importante do Renascimento, né? Essa busca na natureza para explicações, né? Para explicações sobre a existência. Eram explicações científicas, né? Biológicas, físicas, químicas, para explicar a existência do universo. Começa a se valorizar, por exemplo, nas artes, o nu, a nudez, visto que na Idade Média isso era um pecado mortal, a nudez, o corpo, né? Qualquer associação a isso era um pecado absurdo. Então no Renascimento eles valorizam muito o nu. A gente, quando pega uma obra medieval e pega uma obra renascentista, a gente percebe uma grande diferença. Na obra medieval não existe uma valorização dos detalhes da fisionomia, da feição do corpo, do nu, dessa questão que se remete ao prazer. Sempre nas imagens medievais tinha uma conotação religiosa, medo, pecado, relação céu e inferno. Essa temática era muito forte nas obras medievais. A gente vai ver obras religiosas assim, no Renascimento, uma dinâmica muito mais voltada para uma visão até mais singela da relação de Deus com o homem, a nudez vista com um olhar não mais pecaminoso, mas com um olhar harmonioso, com um olhar de valor, com um olhar de entender que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, e uma compreensão de maior valor ao homem, aquilo que ele faz, aquilo que ele pensa, sua nudez, seu corpo, a criação divina é vista com um olhar diferente no período renascentista. Os renascentistas, eles acreditavam em Deus, como eu já citei aqui, mas eles abordavam essa relação do homem com Deus de maneira diferente da Idade Média. Eles acreditavam que Deus tinha convidado o homem para continuar a sua obra, para que o homem cuidasse da sua obra, para que o homem tivesse controle da sua obra, da obra de Deus fosse controlada e cuidada pelo homem. Houve também, nesse período, um grande renascimento científico. Houve o desenvolvimento de ciências exatas e naturais. Houve destaques no Renascimento para novas pesquisas na matemática, na física, na astronomia. Vamos ter, por exemplo, o heliocentrismo, as ideias de Copérnico, que vai influenciar fortemente a astronomia.
A gente viu, por exemplo, que na Idade Média eles pensavam na ideia do geocentrismo, que a Terra era o centro do universo e que a Terra era plana. Copérnico vai dar uma dinâmica diferente, vai ensinar que o Sol é o centro do universo e que existe uma esferidade, né? A Terra é esférica. E isso vai mudar radicalmente a compreensão sobre o universo, sobre os planetas, e a astronomia vai ganhar um grande impulso científico com as ideias de Copérnico. Galileu Galilei vai ser um cara que vai beber nas ideias de Copérnico e vai comprovar, né, o que a gente chama de heliocentrismo. Além que Galileu vai promover grandes invenções e também vai fazer grandes estudos sobre outros planetas nesse período. Leonardo da Vinci vai fazer vários estudos, apesar dele ter sido um grande artista, pintor, né, mas ele vai fazer grandes estudos sobre, por exemplo, a questão hidráulica, a questão hidrostática. Na literatura nós vamos ter grandes expoentes, como Erasmo de Roterdã, Maquiavel, Camões, que são grandes pensadores, grandes intelectuais literários desse período. Nas artes, na arquitetura, a gente vai ter Michelangelo, que era, na verdade, escultor, mas vai se destacar por uma obra-prima feita lá na Capela da Sistina, lá no Vaticano. E ele vai se destacar por outras obras famosas, esculturas famosas. Então foi um período de grande produção, de fato, o Renascimento, um período de grande produção artística e de produção científica. Nós entendemos que o Renascimento foi um momento muito importante da história moderna, mas que rapidamente entrou em declínio exatamente por não conseguir promover mudanças radicais no modo de pensar, na mentalidade, nem nas relações que existiam que influenciavam o ambiente político e econômico do período. A gente vai entender que o Renascimento pode ter sido um cooperador para algo que vai acontecer mais na frente, que vai ser o Iluminismo, né? O Renascimento vai cooperar para outros movimentos posteriormente. Mas fica aqui o nosso registro desse evento tão importante, Renascimento, que trouxe uma nova mentalidade, apesar da resistência, né? Que aquela sistemática mística da igreja, a relação muito próxima com o Estado, os interesses dessa elite, sufocavam um pouco essa reformulação, essa renovação da mentalidade, mas nós entendemos que o Renascimento vai deixar um legado, uma cooperação até para outros eventos futuros, como foi o Iluminismo, essa busca pela razão, em contraoposição a justificar tudo pela fé, como era no medievo. Então, galera, chegamos ao fim dessa aula. Espero que tenham entendido os principais pontos. Qualquer dúvida, estou à disposição para que possa lhe ajudar e você consiga desenvolver bem esses conhecimentos, entender bem essas definições, alguns conceitos, para que você se dê bem nos vestibulares, se dê bem no Enem. Ok? Um grande abraço.